Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Corinthians, o majestoso disputado no estádio do Morumbi. Primeira pergunta, repórter Priscila Senhorães, TNT Esportes. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Rogério, eu queria que você começasse fazendo uma análise da partida de hoje, muito além do resultado, né? Claro que você sai feliz com a vitória, mas você sai feliz e satisfeito com o que seu time apresentou em campo. E se você puder comentar também um pouquinho sobre a escalação inicial, né, que acabou pegando bastante gente de surpresa, e o motivo de você ter escolhido os jogadores que começaram em campo. Obrigada. Eu acho que o jogo foi um jogo bastante pegado. Acho que a gente pediu um pouco de chuva, porque a temperatura estava muito alta, mas acabou chovendo mais do que a gente imaginava. O campo ficou um pouquinho pesado. Enfrentamos uma equipe de qualidade técnica elevadíssima. Não são todos os times no Brasil que tem o William, Juliano de um lado, Guedes na frente, Paulinho e Renato Augusto no meio, ou seja, é um time muito capacitado tecnicamente, mas o nosso time teve uma vontade de vencer absurda. Aproveitamos a pressão no início do jogo, conseguimos o gol e depois todos se dedicaram muito taticamente para que a vitória viesse. A escalação eu não vejo como surpresa, porque os dois zagueiros treinam como zagueiro, cada um na esquerda e na direita. As laterais, o Wellington é uma opção e o Rafinha era praticamente certo que jogaria. Pablo e Nestor vem jogando constantemente, né? Igor e Sara já jogaram nessa função, inclusive no último clássico contra o Corinthians, que nós jogamos ano passado. E dois atacantes, acho que cada um jogou na sua função, como treinam, como a gente leva tudo no dia a dia. A única coisa que a gente não antecipa mais escalação, você viu que não vaza praticamente mais os times, porque a gente tenta trabalhar com 20 jogadores, cada um dentro da sua função, para depois compor o time que inicia os jogos. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse, por favor, especificamente sobre um jogador. Ele é o artilheiro do time na temporada, ele é o artilheiro desde que você assumiu, fez 9 gols já com você como técnico, e é impressionante assim a química que o Calleri tem com o São Paulo, algo que ele não conseguiu em nenhuma outra equipe que ele defendeu, tanto nessa passagem como na primeira. Fale um pouco do Calleri, assim, por que você acha que ele tem essa química com o clube, é um jogador importante, decide clássicos, enfim, o que você pode falar a respeito desse decisivo Calleri mais uma vez? Obrigado. Boa noite, um jogador competitivo, comprometido, quando está concentrado no jogo. Tem esse último toque, acho que no ano é a primeira vez que ele faz um gol com 2 toques na bola, dominando e finalizando. Normalmente são toques de primeira, né? Sempre ou cabeceio ou finalização com o pé. É um jogador 9, como eu falo. Tecnicamente é um bom jogador, mas ele é fazedor de gols. O Calleri é jogador de área, um homem de área, não é para ele sair tanto, não é para ele flutuar tanto, é realmente para que seja a referência quando ele joga. Tem um jogo aéreo, como eu falo sempre, um bom jogo aéreo, mas tem presença de área, né? É um cara que está sempre ali. Hoje brigou muito, ajudou bastante, fez um bom jogo hoje, melhor do que, mesmo tendo feito aquele gol bonito contra o Água Santa, melhor do que ele entrou no jogo. Hoje mais participativo, protegeu bola, brigou com os zagueiros, colaborou na marcação. Eu acho que hoje o gol foi um presente para ele pela dedicação que ele teve taticamente para o que o time precisava. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse sobre o sistema defensivo do São Paulo. Hoje o time mais uma vez passou uma partida sem sofrer gols e a gente viu em alguns momentos até o Rodrigo Nestor perseguindo o Renato Augusto numa marcação que parecia ser individual. Hoje, qual o teu nível de contentamento com o sistema defensivo que você tem, independente até das mudanças que você tem feito, e tem sido várias de uma partida para outra? Obrigado. Eu fico feliz com, na verdade, o nível de comportamento defensivo, mas a partir dos homens de frente, tá? Eu não somente com a linha de 4, que a gente tem tentado trabalhar também separadamente a linha de 4, mas o comportamento defensivo ele só resulta nesse 0 no placar devido à colaboração do Calleri e do Éder desde o começo, depois da entrada do Juan, que ajudou muito na marcação, a substituição dos 2 homens de meio, né, de Nestor e Pablo
Colorado e Neves, enfim, eu acho que isso ajuda muito o sistema defensivo, a linha de 4 atrás. Então, um comportamento bom, a ajuda de todos, dentro do que nós preparamos para o jogo de hoje, dentro do sistema que nós resolvemos jogar hoje e de como nós deixaríamos apenas um único homem livre, eu acho que todos cumpriram bem a sua função. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Rogério, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre a sua opção pelo Juan no segundo tempo, né? Em um clássico tão pegado e nervoso como é o Majestoso, você optar por um atacante em formação, né? E não por um atacante mais experiente, mais tarimbado como o Luciano, por exemplo. Olha, eu posso te dizer que o Luciano é um jogador diferenciado, eu gosto muito do Luciano. Quando nós temos muito mais a obrigação de criar, ele é um cara que trabalha bem entre linhas, gosta de buscar o jogo, vir receber, se torna um homem a mais no meio-campo quando ele joga. Mas dentro da minha proposta do jogo de hoje, o que era a função do Éder fazer e o que foi a função do Juan fazer, eu acho que ele tinha mais energia física para cumprir essa função. Então, não é que eu optei pelo Juan, que está em formação, que eu também não vejo problema nenhum optar esse dia. O Moreira jogou, também está em formação, tem 17 anos. Tem vários jogadores de formação que estão tendo oportunidade de jogar. Mas eu fui muito pela capacidade de cumprir a função que eu achei que o Juan me entregaria mais naquele momento do que o Luciano. Isso não é demérito nenhum, é apenas que o Luciano ficou 60 dias parado, está voltando, trabalhando fisicamente, e o Juan fez a pré-temporada normal com a gente, está todos os dias. Pelo que se desenhou do jogo, pelo placar favorável, os dois são atacantes, mas eu achei que o Juan cumpriria melhor a determinação. Isso não impede que o Luciano comece jogando próximo jogo ou final de semana. Eu quero ver o Luciano dentro de campo. Acho ele um jogador importante para o time. Dentro das características do jogo de hoje, o Juan se encaixava mais. Monique Danello e TBO Max. Rogério, boa noite. Eu queria te perguntar especificamente sobre o início da partida, né? A gente acompanhou tudo o que aconteceu aqui, a chuva muito forte, as pedras de gelo caindo, o estádio sem luz, a dúvida se o VAR ia funcionar. Em determinado momento, para a gente ali no campo, ficou a sensação de que partiu do São Paulo a iniciativa de querer logo começar a partida. Quando o Nestor vai até ali falar com você e você vai depois até o banco do Corinthians. Queria que você contasse um pouco para a gente como foi esse início ali, porque estava todo mundo em campo, chovendo muito, a decisão de começar e vocês entrando muito ligados e fazendo gol com menos de 1 minuto. Obrigada. De nada. Como no último clássico contra eles, nós também puxamos bastante os 10 primeiros minutos, né? Lógico que você vai dizer, mas você previu que o gol ia acontecer no primeiro minuto de jogo? Não. Se era para apertar o Corinthians nos primeiros minutos de jogo, sim, essa era a nossa opção, tentar apertar ao máximo o Corinthians dentro do começo do jogo, porque nós sabíamos que no desenrolar do jogo, o Corinthians tem um melhor jogo combinado, um melhor talvez jogo individualizado do que a gente. Agora, deu sorte que nós fizemos o gol, né, com 1 minuto. Se você, nenhum treinador prevê que você vai apertar e vai fazer o gol no primeiro minuto de jogo. Mas o intuito era tentar pressionar bastante no início da partida. Tivemos a sorte, logicamente, de juntamente com a pressão, o gol ter vindo, e esse gol, como no último clássico, como com o Caleri novamente, também foi o gol que definiu o resultado final da partida. Marcelo Basségio, Gazeta Esportiva. Boa noite, Rogério. Parabéns pela vitória. O São Paulo, com a vitória, chega à segunda melhor campanha geral do Campeonato Paulista, né? Isso eu imagino que seja importante também para o mata-mata. Isso foi algo que foi conversado com os jogadores, não só vencer, mas vencer já pensando também na próxima fase, porque o São Paulo venceu o Corinthians e se vencer o Palmeiras na próxima quinta-feira, pode até mesmo assumir a melhor campanha da competição. Foi algo trabalhado com os jogadores, conversado com os jogadores também, ou vocês não citaram nada sobre a próxima fase ainda? Obrigado. Não. Boa noite, não citamos nada com os jogadores. Para nós, comissão técnica, nós sabemos do valor de, no mínimo, ter a segunda melhor campanha. Afinal de contas, se você conseguir chegar às quartas e à semi, você tem o seu jogo decisivo em casa. E afinal, como são 2 jogos, já não é uma
uma questão tão importante você trazer para sua casa. Você vai jogar nos dois lugares de qualquer maneira. Mas isso é uma questão nossa, da comissão técnica de planejamento. No jogo, por si só, um São Paulo e Corinthians, você pode estar brigando por qualquer coisa ou por qualquer campeonato. Ele vai ser pegado, ele vai ser brigado, ou deveria ser sempre jogado dessa maneira como nós jogamos hoje. Eu acho que não tem por que você explicar se vai ser primeiro ou segundo. Se você tivesse os dois últimos ali, nós temos que estar brigando para ver quem que ia sair. Se fosse para brigar pelo primeiro lugar, também brigaríamos. É uma fase classificatória, não é um jogo decisivo para o campeonato, mas é um clássico. E um clássico São Paulo e Corinthians, ele tem um tamanho gigantesco. Então, independente da situação, você tem que jogar no teu máximo, no teu limite. Eu sempre falo para eles, né? Nós começamos em 11, fui questionado até sobre a escalação do time, e tem mais ali 10 caras, 12 caras querendo entrar de qualquer jeito no jogo e com capacidade. E todos deixaram o máximo que tinham dentro do campo, mas não foi citado sobre próxima fase, e sim sobre o rival, que é um clássico tradicionalíssimo e uma equipe de muita qualidade. Eu acho que o Corinthians vai conseguir coisas grandes esse ano pelo time que eu vi jogar hoje. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Rogério, está muito claro desde que você assumiu que você prioriza intensidade, força física, você tem rodado o grupo e para ter essa disciplina tática, essa aplicação, é necessário que os jogadores estejam bem fisicamente. Por isso a minha pergunta é a seguinte: você entende que ainda há um desequilíbrio físico entre os atletas ou você entende que por conta dessa rodagem os atletas já estão praticamente todos do mesmo nível? Boa noite. Não, os atletas não estão todos no mesmo nível devido à Covid, devido a lesões, algumas lesões que aconteceram, né? Eu priorizo sempre trabalhar com o melhor jogador tecnicamente que eu tiver, desde que ele esteja no mesmo nível físico dos outros. Então, assim, eu sei que o meu time, que eu adoro, meus jogadores, eles se entregam. Isso é uma coisa que o São Paulino tem que reconhecer, a vontade, o desejo. Mas eu sei o nível técnico de um time e de outro. Se os meus melhores jogadores tecnicamente estiverem no mesmo nível físico dos mais jovens, logicamente que eles vão entrar dentro de campo e vão jogar. Agora, eu preciso que eles treinem todos os dias, se dediquem. Hoje estavam todos treinando de manhã, já no CT. Nicão já pediu para treinar amanhã, que é folga para todos eles. Nicão pediu para treinar, porque tá aí há 10 dias cumprindo o protocolo de Covid. Vai perdendo, ele estava quase chegando lá e pede 10 dias parado, faz diferença. Luciano, muito tempo parado, também nós estamos tentando trabalhar. Patrick, já há algum tempo parado, nós também vamos tentar trabalhar. Igor Vinícius vai ter que voltar a fazer. Alguns são mais privilegiados fisicamente, outros não. Nós estamos tentando fazer com que eles se equilibrem, porque para mim está começando a ficar apertado até fazer convocação. Próxima semana, para quinta-feira, por exemplo, eu acho que Luan e Patrick podem ter condições de estar convocados. E eu vou tendo que encontrar lugar num elenco, não só no time, mas lugar no elenco, né, para colocar esses jogadores. E eu acho que isso é bom, porque gera competitividade, mas também gera um aperto para o treinador, às vezes ter que deixar um determinado jogador fora dos 23. Por isso que eu não gosto de trabalhar com elencos tão numerosos. Eu prefiro, quanto mais qualidade, mais reduzido elenco e usando mais base, para mim é melhor. Então, assim, a concorrência, isso é um estímulo da concorrência que a gente tem. E, ao mesmo tempo, por isso que todos têm que estar bem fisicamente, porque todo mundo o time vai ganhando, o time vai conseguindo pontos. Vão jogando, vai ter que ter briga por posição. Saudável, mas vai ter que ter briga por posição. Para o treinador é uma situação de administração difícil, mas para o time, para o elenco, eu acho que é positivo. Leonardo Lourenço, GE. Globo. Rogério, boa noite. Vocês estão praticamente classificados, né, para a próxima fase. Se não me engano, dependendo do resultado do Santos, pode concretizar hoje ainda. Queria saber se você tem expectativa ainda de receber algum reforço para o mata-mata, já que a possibilidade de troca na lista de inscritos. Se você ainda espera receber algum reforço e quais posições? Olha, isso é uma conversa, vou ser bem sincero, eu sei que gera sempre uma expectativa por parte de vocês, uma carência ou outra que nós temos, mas o principal não é isso no momento. O principal é tentar ajeitar as coisas dentro do clube. As necessidades que nós temos a longo prazo, todos sabem, e nós conversamos com a direção quando tiver uma oportunidade, como foi, por exemplo, agora do Colorado, um jogador que veio com empréstimo, custo baixo,
nós vamos estar sempre atentos, porque aumenta a concorrência. Agora, o São Paulo hoje ele não tem condições de fazer um investimento alto, ao menos momentaneamente, não tem condições de fazer um investimento grande. E eu não vou pegar qualquer jogador para entrar no São Paulo. Se for para trazer um jogador, vai ser um jogador diferente a hora que o clube tiver condições de dar esses reforços. Mas, repito, eu estou muito contente com a entrega, a vontade, o desejo, a alma reconstruída no dia de hoje. Tem um torcedor que sai com a chuva molhado, mas também sai de alma lavada para ver um time tão comprometido que fez a partida de hoje. Precisamos melhorar? Claro, precisamos sempre, mas dentro das condições que o clube tem no momento. Caio Capato, TV Bandeirantes. Rogério, boa noite. Outro dia falamos sobre alguns conceitos de jogo posicional que o teu time aplica, e hoje você experimentou uma situação diferente, talvez até em função de ter encontrado o gol muito cedo. O São Paulo, até você já citou as qualidades que o Corinthians tem, né, de ser um time que toca muito bem a bola. São Paulo teve só 31% de posse de bola, algo ainda inédito na temporada. Mesmo assim, o São Paulo teve mais finalizações do que o Corinthians, finalizações no gol. E o Calleri foi muito importante não só para o gol, mas para o restante do funcionamento do time. Eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho dessa experiência nova que você teve no Clássico e também da importância do Calleri para esse sistema todo. Obrigado. Nada. Realmente, hoje foi um jogo bem oposto dos outros que nós tivemos na temporada, onde nós controlamos o jogo. Na minha cabeça, eu já previa que isso ia acontecer, independente do gol. Se você vai analisar time por time, características de jogadores, você vê que o Corinthians é um time de controle de jogo. E isso se fez, eu acho que mais visível devido ao gol, como você falou, logo no primeiro minuto de jogo. Mas mostrou também um poder de entrega de todos, de compensação, de marcação. Nós até, quando colocamos Juan e Rigoni, foi justamente para tentar explorar essa velocidade que ia ser deixado no espaço que nós tínhamos pela frente. Hoje nós tivemos um trabalho muito mais duro, defensivo, eu acho que de bastante balanço. Eles encontram muita triangulação pelo lado. Renato Augusto baixa muito para construir jogo. Nós consertamos no segundo tempo, fazendo o Nestor colar no Renato Augusto. Paulinho encontra muito buraco por trás da linha. Quando Renato Augusto cansa, vem para cima, Roger Guedes começa a baixar, William começa a buscar jogo, trocaram de lado. Então, acho que assim, nós tivemos muito mérito em se entregar taticamente ao jogo. Eu acho que taticamente o jogo foi o que mais me agradou. Eu acho que nós soubemos compreender o Corinthians e também ter a humildade de jogar contra um time que se demonstrou um time mais técnico do que o nosso, mas que nós tivemos um maior comprometimento na hora depois de ter a vantagem, maior comprometimento para defender. O que propiciou para a gente, como você falou, 7 oportunidades de finalizar dentro do gol e deu pouca chance ao adversário para fazer esse tipo de finalização. Então, nós, que somos um time que jogamos sempre com posse de 70%, 65%, 75%, hoje tivemos que jogar nos seus 30%, 35%, o que é abaixo, mas tivemos bom comportamento jogando dessa maneira. Isso só valoriza também o resultado e a equipe e a qualidade da equipe adversária. Agora sim, encerramos com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a